A vocação é uma semente que Deus planta no coração humano e que deve germinar. Para isso, temos que cultivá-la. A vocação tem dois lados: aquele que chama e aquele que atende ao chamado. Em que momento discerniram o chamado vocação familiar ao matrimônio? Não teve um momento, e sim um caminho que nós percorremos juntos e percebemos que nossa vocação, nosso chamado era para o matrimônio, para construir a família. Mas isso foi algo que foi durante a caminhada, o nosso namoro. Para isso que a gente foi assim que a gente aprendeu, para isso que serve o namoro, para você conhecer o outro, para você ver se realmente é isso que você quer. De fato, não houve um estalo, né? É como você disse muito bem, foi todo um caminho, todo um percurso no qual a gente está trilhando. Passamos por bastante tempo namorando, agora estamos noivos e bem convictos do chamado que Cristo nos chamou, que é o chamado da vocação matrimonial. Filhos são uma bênção de Deus para seus pais. A chegada deles traz um novo momento para a vida da família. O amor nasce já desde a geração no ventre materno. Como vocês veem esse momento tão desejado? Nós já pensamos, né, nesse período, na verdade eu acho que o período todo, desde o início do namoro, a gente sempre comentou, né, sobre construir família, sobre casamento, sobre ter filhos. E agora, lógico, tá mais próximo, né, do casamento, nós começamos a falar mais, a pensar que educação a gente quer dar para os nossos filhos, qual a fé que a gente quer que os nossos filhos sigam, porque o mundo oferece muita coisa, né? Enquanto mais o tempo passa, mais tecnologia tem, mais o mundo se desenvolve, mais coisas o mundo tem para oferecer. Então a gente tem que estar atento qual a educação e que tipo de família a gente quer construir. Então, o que pensamos é que a gente quer construir uma família que siga a fé católica, uma família educada. A gente sabe que nem sempre é tão fácil, mas a gente quer aprender, né? Busca conhecimento todos os dias referente à nossa fé para educar os nossos filhos da melhor forma. Exatamente, é um grande desafio nesse mundo de hoje, mas Deus nos chama a ter confiança nele, né? A partir do momento que a gente decide seguir no caminho do matrimônio, tendo a certeza, a gente tem que ter a certeza de que Deus estará conosco em meio às dificuldades. Ele vai nos ajudar a sobreviver esse mundo terrível, né? E a gente tem que sempre ter a ciência daquilo que de fato é o matrimônio, né? O matrimônio é o momento que o casal se une, e o casamento a gente tem que ter muito na mente que é algo procriativo e unitivo. Então devemos ser abertos à vida, sem medo daquilo que virá, pois o futuro a Deus pertence. A gente vive o presente confiando na graça divina. Conseguir reunir tanto tempo juntos, repetindo o sim da união a cada dia, não é uma tarefa fácil. Não é acreditar que os dois são iguais, mas compreender que um completa o outro. Como é lidar com as diferenças, individualidade, não no sentido egoísta, mas no sentido de um respeitar o momento do outro? Bom, essa questão a gente já, desde antes de começar o namoro, já foi bem construída, né? Eu na verdade fiz orações, depois procurei o nosso amigo Zé Maria, né, para dar conselhos sobre isso, depois eu e o Tiago, e aí ele me deu muito conselho, e isso que foi construindo eu acho que esse pilar para o nosso namoro. Então a gente aprendeu que tem que estar sempre escutando um ao outro, sempre evitar falar palavras feias, gritar, perdeu esse respeito, então tá sempre respeitando um ao outro e conversar. Se precisa resolver algum problema, tem que ser conversado entre os dois. Então foi assim que a gente foi aprendendo. E sempre falar pro outro, olha, eu não gostei
eu não gosto disso, eu gosto disso. Então você podia fazer mais isso, você podia fazer menos isso, e foi assim que a gente foi construindo, respeitando um ao outro dessa forma. Exatamente, a gente sempre partiu do princípio que no início de qualquer relacionamento, os dois lados, tanto o homem quanto a mulher, são diamantes brutos, onde tem pontas, onde a gente pode se cortar, pode se machucar, e o dever é um com o outro ir se lapidando para transformar essa pedra bruta em um diamante perfeito aos olhos de Cristo, a fim de que a gente sempre tenha em sintonia daquilo que é certo, que é errado, impor os limites do que a gente não gosta. Isso tudo que ela disse é literalmente, de fato, um lapidar o outro para que possamos um dia ser um diamante perfeito. E complementando, a questão de não ser egoísta e dos defeitos, eu tenho bastante defeito, o Thiago também tem os deles, mas assim, quando a gente não gosta, quando vê que o outro está passando um pouquinho do limite, a gente conversa e evita, né? Evita repetir o mesmo erro. E assim que a gente foi construindo essa nossa história de só 8 anos. Nossa Senhora, modelo de mãe, que é tão presente nos lares cristãos, vem sempre ao auxílio da família, trazendo intercessão, serenidade e oração. Qual a importância de Maria na vida e na união de vocês? A presença da Santíssima Virgem, ela deve ser intensa e contínua. Ela que gerou o nosso Senhor Jesus Cristo, ela que conheceu o amor verdadeiro de perto. Não existe nenhum ser humano na Terra que teve maior capacidade de amar como Maria. Então, em toda essa parte da família, ela que constituiu família, Jesus, Maria e José, que nos ensina de fato o que é o amor que vem de Cristo, o amor que une uma família como um todo. Então Maria deve ser um dos nossos alicerces, que nós tenhamos ela como base, a Sagrada Família como base, e pedindo a poderosa intercessão dela. Meu relacionamento pessoal também, sempre pedi muita intercessão. O Thiago também já me falou que já pediu sempre muita intercessão. Então Maria, na nossa família, além de ser um exemplo, é nossa amiga. A nossa amiga, a melhor amiga que vai lá falar com Deus quando a gente precisa. É isso. Jesus nasceu numa família, aprendeu de seus pais e ensinou a todos a viver como filhos e filhas de Deus. Deem um ensinamento aos outros jovens de como viver em família e de principalmente como iniciar a formação de uma família. Sob a luz do tema do mês vocacional, amados e chamados por Deus, e do nosso encontro família, lugar de dilatação da vida, o que vocês podem dizer? Bom, viver em família, né? Construir uma família não é uma tarefa fácil. Para os jovens de hoje, eu acho que o que a gente deve ter é um pouco mais de formação, buscar um pouco mais de informação e principalmente entender mais um pouco sobre o que é Cristo, né? O que é ser Cristo no mundo, o que é viver uma vida de fé. Então, como a própria pergunta diz, foi o que Jesus ensinou. Então a gente tem que tentar seguir os passos dele, né, como pessoa, e depois que você se torna uma pessoa melhor, procurar, né, a sua vocação, a sua verdadeira vocação. Se for de ser família, buscar sempre respeitar, sempre tratar o outro realmente com um certo cuidado, né? Eu não vejo isso hoje em dia nos relacionamentos. Eu vejo muita falta de amor próprio de um lado ou do outro. Eu vejo muito namoro abusivo, muitos ciúmes que não precisaria ter, né? Muita falta de respeito. Eu acho que o respeito, o cuidado, o carinho e o amor tem que ser recíproco e tem que ser verdadeiro e tem que existir. Principal de tudo, eu acho que para construir um relacionamento legal tem que ter conversa e muito respeito. Exatamente. A juventude de hoje, assim, eu não sou uma pessoa mais tão velha assim, mas eu não sou já mais um jovenzinho. E é uma preocupação que a gente tem com a juventude de hoje, que realmente está muito perdida.
Busca-se muito fora do que a igreja pede, busca-se muito fora daquilo que Cristo nos pediu desde então. Então, um conselho que eu dou, que a gente dá, de fato, é que se você sente no seu coração que sua vocação é o matrimônio, não busque o que o mundo pode oferecer. O mundo pode trazer muitas coisas e a gente às vezes não consegue resistir, mas a gente tem que ser fiel àquilo que Cristo nos pediu. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem em mim crê estará salvo. Então, nós temos que ter Cristo como norte. E o que Ele deixou para nós seguirmos Ele é a sua Santa Igreja. Então a Igreja Católica ela tem muito documento, tem muita coisa, muita informação de como construir uma família de fato, desde o seu início até o seu término. Pensando não só nisso, é que se você procura esse amor, esse cuidado com base no que você vê em novelas, no que você vê em contos de fada, você nunca vai encontrar. Porque o amor não é o que passa na novela, o amor não é o que passa no conto de fadas, é totalmente diferente disso. Não é aquela coisa, ai, tá juntinho hoje, daqui a pouco você para, junta de novo. Eu já pensei isso um dia, quando eu um pouquinho mais jovem, e depois eu percebi que não é assim, que não existe esse amorzinho de novela e não existe esse amorzinho de conto de fadas, e também não existe só felizes para sempre, vai ter momentos ruins que você vai ter que enfrentar. Tem que parar de ser Nutella. Tem que parar de ser Nutella, porque se você for procurar esse amorzinho Nutella, se você for procurar a pessoa no lugar errado, você nunca vai encontrar a pessoa certa pra você. Tem que buscar, né, como o Thiago disse, a igreja, as informações, e ser um pouquinho mais, viver um pouquinho mais na realidade. É isso.